Oi, o meu nome é Lorena e se esse vídeo chegou para você é porque ele chegou para a pessoa certa. Todos os meus vídeos chegam exatamente para quem precisa escutar o que eu tenho para falar. Como você já viu aí no tema do vídeo, hoje eu vou falar sobre como eu co-criei o maior bem, o bem mais precioso da minha vida. E você pode estar pensando que é algo financeiro. Não, eu tenho muitas conquistas financeiras, mas não é isso. Como eu co-criei o meu filho. O meu filho que está com a gente hoje vai fazer 4 anos e você pode estar pensando assim, mas todo mundo engravida praticamente. Todo mundo tem filho, né? A humanidade só existe porque as pessoas estão procriando, não é uma exceção. Na verdade, se você parar para pensar, não é tão simples assim. Quantas pessoas você conhece que está tendo dificuldade para engravidar, por exemplo? Eu conheço, assim, só no meu radar, várias mulheres que sofrem com isso, né? Com essa dificuldade. Mas, apesar de eu ter uma graduação na área da saúde, ser farmacêutica, eu não vou falar desse tema aqui. Não é isso. Não é sobre isso o vídeo. Então, pode ficar aí, porque você vai entender tudo que eu tenho para dizer sobre a minha vida. Como você viu, o meu YouTube, né, o meu canal, ele é o diário da atração da minha vida. Então, tudo que eu achar pertinente, que eu achar que faz sentido, eu vou trazer aqui para você. O que acontece? Há alguns anos atrás, eu sempre falava que eu queria ser mãe. Então, eu nunca disse o contrário disso. Às vezes eu observo mulheres falando, eu não sei se eu quero ter filho, eu acho que filho não é para mim. E às vezes encontra um parceiro bacana, uma pessoa bacana, e na hora de ter o filho tem a dificuldade de engravidar. Então, era algo que eu já sabia que eu não podia falar algo que eu tinha certeza que eu queria ter. Então, se você tem certeza que você quer ter algo, você tem que falar afirmando aquilo. Quando é relacionado a coisas como filho, às vezes relacionamento, é mais fácil da gente verbalizar do que sobre dinheiro. Mas é destravando uma coisa que você consegue destravar todas as outras. Então eu sempre falava que eu queria ter filho, mas eu não só falava, gente. Eu visualizava o bebezinho no meu colo. Eu visualizava eu amamentando, tanto que eu não tive nenhuma dificuldade, o que muitas mulheres têm também. Eu visualizava uma gravidez sem enjoo, uma gravidez tranquila. E eu visualizava ele já na cama brincando comigo e meu marido. Então, todas as vezes que a gente está na nossa cama e ele vem, ele brinca, ele pula, eu lembro dessa visualização, porque é idêntica à forma como eu visualizei antes. Não é coincidência, óbvio que não, né, gente? Eu conheço tantas pessoas, tantas mulheres que não conseguem engravidar de jeito nenhum, fazem tratamentos, ou às vezes até conseguem, mas com muita dificuldade, né? E meu filho super saudável, veio para alegrar nosso ambiente do jeitinho que eu imaginei que fosse. E também, até mesmo, eu já intuía que seria um menino. O que eu quero trazer para vocês aqui com meu relato de vida, que para mim é o meu maior bem, é o bem mais precioso que eu tenho, que é o meu filho, que pode ser comum para muitas mulheres, mas para outras não. E para mim eu tenho certeza que ele veio justamente porque eu programei a minha vida, né? Eu programei o meu sentir. E quando eu pensava nele na cama brincando, como é algo muito íntimo, mesmo sem saber o que eu estava fazendo ali direito, era um pouco consciente, um pouco inconsciente ali, eu simplesmente sentia muito feliz, me sentia muito bem com aquele sentimento de saber que um dia eu teria um filho e que ele estaria brincando. Como eu sou filha de uma mãe solteira, né? Eu vivi nesse ambiente onde não tinha presença paterna, eu sempre decretei também que eu queria criar meu filho em um lar que fosse um lar mais funcional, né? Que fosse um lar que tivesse um pai e uma mãe para ele. Porque eu sei o que eu senti, o que eu passei, apesar de saber que todas essas coisas cooperaram para o meu bem, para que eu programasse a minha vida para ser uma vida mais leve, mais fácil, mais feliz, porque não só sobre
educar um filho sozinho, né? Não é só sobre isso, é sobre a solidão que a mãe solteira ela passa ali. Eu via o que acontecia com a minha mãe. Ela não tinha com quem, olha, me ajuda aqui que essa criança está fazendo isso, era tudo ela. E eu não queria essa sobrecarga. Então eu sempre programei a minha vida para ter um filho dentro dessa conjuntura familiar, que eu também não tive e eu vi às vezes outras crianças tendo e eu queria experimentar, nem que seja no papel de mãe, né, para ver outra criança que fosse meu filho experimentando aquilo. Então, foi assim que aconteceu. Eu tive meu filho dentro dessa conjuntura e a gente educa ele, eu e meu marido, nós dois, nós temos uma parceria muito grande, tem um casamento muito feliz, né? É uma criança muito abençoada e para além disso eu a abençoo todos os dias, todas as noites antes de dormir. Eu falo com ele, filho abençoado, querido e amado, e tão desejado por mim, agradecendo por aquilo, aquele bem, né? Não é material, né, gente? Mas para mim é o meu bem maior. O que eu tiro dessa lição? Outro ponto que eu não posso esquecer foi também como eu queria que isso acontecesse. Então, eu queria engravidar, né? Ter meu filho dentro dessa conjuntura familiar, né? Sendo casada, já tendo minha casa, morando com meu filho e tal. E eu queria também, como eu disse para vocês no início do vídeo, eu sou farmacêutica, então eu trabalhava nessa área, né? Eu trabalhava, então eu saía cedo e chegava à noite todos os dias. E o que acontece? Eu sempre falava, verbalizava que quando eu tivesse meu filho, eu queria estar com ele, para cuidar dele, ficar só em casa. Eu até falava assim, nossa, quando eu tiver meus filhos, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, sabe? Não quero ter que sair para trabalhar, levar meu filho para a creche. Então, eu também visualizava nesse sentido. E realmente aconteceu da forma como eu visualizei. Eu casei com uma pessoa que trabalha de home office. A gente tem um escritório, mas é um escritório que ele vai a hora que ele quer ir, né? Ele também trabalha no escritório em casa. Inclusive, esse escritório aqui, gente, o meu escritório está improvisado. Tem até papel de parede de bebê, que era um antigo quarto do meu filho. Então, eu me casei com um homem que tem esse aspecto que eu gostaria que tivesse, né? E outra coisa também, eu tenho a possibilidade de trabalhar de casa, então ajudo meu marido em casa e eu fico tomando conta do meu filho, assim como eu planejei na minha mente. Aí você vai falar comigo que isso é coincidência, né? Hoje, o tanto que eu estudo sobre lei da atração, o quanto você sentir e visualizar aquilo é importante, porque eu sentia, eu visualizava, eu olhava para minha cama, eu passava a mão na cama e é como se eu estivesse passando a mão no meu filho. Eu olhava assim, meu marido nem estava no quarto, né, nessas horas, gente. Eu olhava assim e via meu marido lá brincando com ele. Então isso foi tão genuíno que eu falei, eu tenho que trazer isso aqui para o meu canal, porque às vezes você está passando por uma questão financeira. 90% das pessoas que buscam a lei da atração é por dinheiro, né? É para ascender financeiramente, tá tudo certo, é isso mesmo. Você tem que ir atrás e ser abundante financeiramente, porque o dinheiro vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida, né? Você com dinheiro, você tem segurança, você tem estabilidade, você consegue ter uma saúde de qualidade, porque você se alimenta melhor, você pode pagar uma academia. Então, o dinheiro, ele traz, ele tá na pirâmide, ele é a base para todas as outras coisas virem, né? Inclusive para você dar uma educação de qualidade para os seus filhos, né? Então, eu não acho que tá errado você buscar a lei da atração para dinheiro, não, tá certíssimo. Eu também faço isso diariamente. Mas existem outros aspectos na sua vida que às vezes você cocriou, que às vezes você tá com dúvida, mas será que isso funciona? Pensei, não tem nada que você já visualizou, que você imaginou que seria. Encontrar uma pessoa, ter uma amizade, talvez a mesma experiência que eu tive, né? Mudar de uma cidade para outra, talvez quando você era criança, que às vezes isso acontece com a gente, mas a gente não dá o valor devido. Só depois de muito tempo de eu estudar sobre lei da atração, eu estudo todos os dias sobre lei da atração. Eu assisto muitos vídeos aqui no YouTube.
Eu leio também, inclusive depois eu vou trazer um livro que eu tô lendo aqui para falar um pouquinho dele para vocês, quem sabe vocês também vão ter interesse de ler. Eu sei que 90%, como eu disse, está buscando a lei da atração para ter ascensão financeira, mas você precisa lembrar que existem outros aspectos da sua vida que talvez já manifestou e você está aí achando que foi coincidência e às vezes não foi. Se você está assistindo esse vídeo, se esse vídeo chegou para você, não é por um acaso. É porque você precisava ouvir uma confirmação de alguém que sabe que foi a lei da atração, a lei da verdade da assunção, porque eu já tinha assumido esse aspecto de mãe, eu já tinha assumido que meu filho estava comigo. E hoje eu vejo tantas mulheres tendo dificuldade para engravidar que talvez essa lei da atração poderia ajudá-las de alguma forma, né? Visualizando, ela já visualizando, tendo o filhinho no colo, eles brincando, passeando, mas não aquela imaginação, sabe, gente, de ver aquilo e eu quero isso para mim. Não é só isso, é sentindo mesmo, é fazendo como eu fiz, porque como eu fiz, deu certo e eu vim aqui trazer isso para vocês, né? Eu sei também que muita gente pode estar pensando assim, mas não tem nada na minha vida que eu manifestei. Tudo foi porque eu trabalhei, eu esforcei, eu consegui. Tudo bem, se você pensa desse jeito, talvez esse vídeo não seja para você mesmo. Talvez a lei da atração tá tudo certo. Mas se você tem aquele desejo e sabe que existe algo além, que existe algo além do que a gente enxerga, sabe? Só a física como ela é. Se você sente isso como eu senti, né? Eu acho que vale a pena você explorar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre lei da atração e observar na sua vida o que já aconteceu. Deixa aqui nos comentários alguma coisinha que já aconteceu com você, que você fala, não, isso aqui foi lei da atração. Porque assim você abre os portais e você entende de uma vez por todas que você cria a sua vida. E você pode criar uma vida maravilhosamente perfeita ou uma vida muito ruim, dependendo dos seus pensamentos, das suas escolhas. Porque se você pensa algo ruim, você vai fazer uma escolha ruim. Então, é sobre isso. Esse vídeo eu não quero que ele fique muito longo, para eu não me perder nas palavras, mas eu queria trazer esse aspecto da minha vida para vocês, sobre como eu cocriei o meu bem mais precioso, que é o meu filhinho lindo e maravilhoso, tá bom? Um beijo para vocês, curte aí esse vídeo, compartilha às vezes com alguma mulher que você acha que está tendo dificuldade, talvez isso seja uma luz para ela. E isso funciona também para o financeiro, gente, porque a lei da atração ela funciona para todos os aspectos da sua vida. Agora você tem que ter consciência dos seus desejos, né? Do que você quer para a sua vida, tá? Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.